A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda a este canal. Eu sou a irmã Claudinha Rodrigues e eu amo falar das coisas de Deus. Quero te convidar a fazer parte dessa jornada juntamente comigo, se inscrevendo aqui no canal, porque aqui você vai ser encorajada, edificada, a ir mais profundo numa vida de intimidade com Deus, a sair do nível raso e mergulhar em Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um rompimento, você vai viver um romper na sua vida espiritual. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre o de repente de Deus, sobre o que é o de repente de Deus e o que fazer enquanto o de repente de Deus não chega na nossa vida. Porque acredite, o de repente de Deus ainda vai chegar na sua vida. Mas antes tem todo um processo. Fica aqui no vídeo que eu vou explicar certinho para você. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificada. Mas o que é o de repente de Deus? O de repente de Deus é um dia que finalmente o Senhor ele vem com intervenção nas nossas vidas, trazendo uma virada na nossa vida, trazendo uma vitória muito grande de algo que a gente já estava esperando e buscando em Deus há muito tempo. Geralmente é algo assim que nos surpreende. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos do de repente de Deus. Paulo e Silas é um exemplo, quando eles estavam na prisão e ali eles começaram a adorar o Senhor, cantar louvores e orar ao Senhor. A palavra diz que de repente o Senhor enviou um terremoto naquela prisão. Também nós temos um outro exemplo que é em Atos 2, quando os discípulos estavam ali unânimes, reunidos em oração. A palavra diz que de repente eles ouviram um som como de um vento impetuoso. E todos eles, foram cheios do Espírito, porque línguas de fogo pousaram sobre as cabeças deles. E ali foi a descida do Espírito Santo. Então esses são dois exemplos que eu vou citar aqui para você. Mas existe algo que tem que ser feito antes da gente viver esse de repente de Deus, antes desse de repente de Deus chegar nas nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que fazer é permanecer. Mesmo diante de toda a situação, de toda a circunstância que a gente tem vivido, seja positiva, seja negativa, a gente deve permanecer. Quem não permanece, quem desiste no meio do caminho, não vai viver o de repente de Deus, porque desistiu. A segunda coisa é ter uma vida intencional de adoração a Deus. Que isso inclui uma vida de oração, uma vida de louvor, de exaltação ao Senhor, independente do que você esteja passando. O que os cristãos de Atos estavam fazendo quando o Espírito Santo veio de repente? Eles estavam unidos, unânimes em oração. O que Paulo e Silas estavam fazendo quando de repente o Senhor enviou aquele terremoto ali na prisão? Eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam em oração ao Senhor. E essa vida de adoração, ela tem que ser muito intencional, porque vai ter momentos que você vai olhar para a sua vida e você vai pensar assim, que você não tem motivo para adorar o Senhor de tanta circunstância negativa ou de tanta pressão, de tanto que esse problema, essa prova que você está passando, de tão intensa que ela é. Então você vai se ver sem motivos, entre aspas, para adorar o Senhor. Mas o exemplo de Paulo e Silas ficou aí para nós. Eles estavam na prisão, eles foram injustiçados, ou seja, presos injustamente, eles foram chicoteados, eles estavam em intenso sofrimento e eles decidiram louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Mesmo assim, eles não se vitimizaram, eles eram vítimas, mas eles decidiram não se vitimizar. Quem sabe você que está vendo esse vídeo foi vítima de uma grande injustiça e você, sem perceber, está se vitimizando, embora realmente você seja a vítima. Mas hoje o convite do Espírito Santo para você é para que você mude a sua maneira de olhar para essa situação, mude a sua maneira de pensar, porque o que ele tem para você é algo muito maior do que essa situação que te injustiçou. O Espírito Santo, ele quer pegar essa sua ferida que está sangrando tanto, e ele quer cicatrizar essa ferida, e ele quer depois te delegar autoridade, justamente aí nessa área onde você foi ferida, para que você cure outras vidas. Você precisa adorar o Senhor, porque enquanto você adora, você vai ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder.
Você precisa ser fortalecida, porque depois de fortalecida, você vai continuar passando por esse vale e você vai ser aprovada. E aí, no momento em que você for aprovada, o de repente de Deus vai chegar na sua vida. E como o nome já diz, é o de repente de Deus. Quando o de repente de Deus ele vem, o Senhor ele vem remindo o tempo, é um remir de tempo, porque se antes as coisas, o processo parecia que estava se arrastando, parecia que não chegava nunca esse de repente de Deus, quando esse de repente de Deus chega, é algo tão assim, realmente como o nome diz, de repente, que o Senhor ele faz as coisas acontecer de uma maneira muito rápida, numa dinâmica muito rápida, e sem que você precise se preocupar com nada, porque ele traz tudo, ele traz, esse de repente, ele traz tudo até você, e você fica assim, sabe, Senhor amado, o que é isso, o que está acontecendo, meu Deus, você fica surpreendida com o agir de Deus, e aí você olha para essa situação e você fala, valeu a pena, sabe, passar por tudo aquilo que eu passei, para estar vivendo isso agora, porque agora sim eu estou recebendo da parte do Senhor a recompensa por ter permanecido. Você vai se alegrar no Senhor, você vai viver que valeu a pena, que você vai ver que era necessário todo o processo pelo qual você passou. O Senhor ele vem colocando uma coroa ao invés de cinzas, ele vem tirando as cinzas e trazendo um tempo de honra. A vida de intimidade com Deus na prática, no teu dia a dia, vai ser também essencial nesse processo. E se você não tem ainda esta vida de intimidade com Deus na prática do seu dia a dia, e você vai logo de início, que você começar a colocar em prática, você vai começar a ver mudanças reais na sua vida. Você vai começar a viver um romper na sua vida. Amém, amada? Se esse vídeo edificou a sua fé, eu peço que você deixe o seu like, peço que você deixe aí nos comentários um glória a Deus, porque o Senhor é digno, né? E merecedor de toda honra, toda glória. Fique com Deus e até o próximo vídeo.